Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Sicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Sicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender num local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Olá, boa tarde a todos. A digitalização na construção civil está a transformar a forma como o trabalho é realizado. As novas tecnologias, como a modelação da informação da construção, o BIM, a análise de dados, a impressão 3D e a robótica, permitem que os profissionais da construção trabalhem de forma mais rápida, precisa e eficiente. Como resultado, o futuro do trabalho na construção civil será significativamente diferente do que é hoje. Uma das principais mudanças que a digitalização trará para o setor é a necessidade de novas habilidades e competências. Os profissionais da construção precisarão de aprender a trabalhar com novas tecnologias e ferramentas, desenvolvendo habilidades em análise de dados, programação e modelação dos sistemas complexos. Além disso, a comunicação e colaboração entre as diferentes partes envolvidas no projeto tornar-se-ão determinantes, já que a digitalização possibilita a colaboração em tempo real entre equipas de trabalho das diferentes especialidades e stakeholders. Outra mudança importante que a digitalização trará para a construção é a melhoria da segurança e da qualidade do trabalho. As tecnologias digitais permitem uma maior precisão e reduzem o risco do erro humano, conduzindo a projetos mais seguros e de maior qualidade. Além disso, a análise de dados em tempo real pode ajudar a identificar e corrigir problemas antes que eles se transformem em grandes problemas. Por fim, a digitalização na construção também terá um impacto significativo na eficiência e produtividade do setor. As novas tecnologias permitirão que os profissionais da construção realizem tarefas em menos tempo e com maior precisão, o que contribui para reduzir os custos e aumentar a eficiência geral dos projetos. A robótica e a automação poderão assumir tarefas repetitivas e perigosas, libertando os trabalhadores para a realização de tarefas mais complexas e desafiadoras, logo mais atrativas. Em resumo, a digitalização na construção é o futuro do trabalho no setor, trazendo novas tecnologias e ferramentas que podem aumentar a eficiência, a segurança e a qualidade dos projetos. Os profissionais e trabalhadores da construção necessitarão de aprender novas habilidades e competências para se adaptarem às mudanças, mas as recompensas podem ser significativas para aqueles que abraçarem a mudança, sejam empresas, sejam trabalhadores. É neste contexto que em 2023 estamos comprometidos com a revisão das competências e qualificações do Catálogo Nacional das Qualificações, de modo a proporcionar ofertas de formação atualizadas e inovadoras para o setor da construção. Desejo a todos um bom webinário. Boa tarde, bem-vindos a mais um Quinta às 5. O meu nome é Paulo Cero e hoje venho falar-vos de água balnear, dos principais requisitos de qualidade e de segurança. Como agenda, trago-vos aqui um leque
vasto de informação relativamente a este assunto. No primeiro tópico vamos falar de águas balneares, a importância da prática balnear, quais são as entidades intervenientes neste tipo de atividade, quais os momentos de intervenção no âmbito da saúde pública, quais as ações de vigilância que são realizadas também no âmbito da saúde pública, quais os requisitos de qualidade e segurança e, por fim, quais os critérios de interdição que fazem com que uma praia possa eventualmente ser interdita à prática balnear. Relativamente às águas balneares e como é que elas se definem, como é que elas se representam. São águas superficiais, quer sejam interiores, costeiras ou de transição, em que se preveja um grande número de utilizadores e onde a prática balnear não tenha sido interdita ou desaconselhada de modo permanente. Esta prática balnear é apenas permitida em águas classificadas como balneares. Relativamente à qualidade da água, a água balnear, é regulamentada atualmente pela Diretiva 2006/7 da Comunidade Europeia do Parlamento e do Conselho de 15 de fevereiro de 2006, transposta para a ordem jurídica interna através do Decreto-Lei 135/2009, de 3 de junho, relativa à gestão da qualidade das águas balneares. Posto isto, é importante aqui referir que a prática balnear em Portugal tem efetivamente um peso muito importante. As nossas praias portuguesas são um atrativo turístico de grande relevância nacional e, por isso, também têm um peso muito importante no que toca ao turismo balnear, que atrai milhares de pessoas e de turistas todos os anos, contribuindo significativamente para uma economia nacional. As nossas praias portuguesas são também espaços onde se preserva e perpetua a cultura e as tradições nacionais e, por isso, temos muita importância que as nossas praias tenham, digamos, um conjunto de requisitos que possam ser cumpridos e que façam sentido também enquanto utilizadores. Muitas das nossas praias têm também características únicas, como, por exemplo, a pesca artesanal, as embarcações típicas, os pratos tradicionais, as festas e os eventos culturais que também caracterizam estas localidades. Por outro lado, em termos de preservação no meio ambiente, estas praias são também ecossistemas valiosos que obrigam a uma rica, uma rica biodiversidade de sistemas e de seres vivos e que também temos aqui esta preocupação ambiental de preservação. Por outro lado, em termos de desenvolvimento económico, as atividades que estão relacionadas com a prática balnear ou com a prática de desportos náuticos, como por exemplo a hotelaria, a restauração, o comércio, contribuem também para a criação de empregos e o desenvolvimento económico destas regiões costeiras. Por outro lado, em termos de saúde e benefícios, a água do mar e a exposição solar também têm efeitos benéficos para a saúde, por exemplo, a produção da vitamina D, o bem-estar físico e mental. E o banho do mar é também reconhecido pelos seus efeitos terapêuticos, que acaba por melhorar também a circulação sanguínea, aliviar o stress e fortalecem também o sistema imunológico. Relativamente à duração da época balnear, no distrito de Faro, o início da época balnear deu-se a 15 de maio, no centro e sul do país no dia 1 de junho, a norte de Portugal a 17 de junho, até o dia 10 de setembro, e digamos que, para os efeitos de funcionamento destas concessões balneares e os seus serviços complementares ou acessórios, são determinados pela Agência Portuguesa de Ambiente. E, por isso, é normal que em alguns locais do país a época balnear não inicie da mesma forma e nos mesmos dias. Quem são estas entidades intervenientes que participam, digamos, nestas ações? Estamos a falar da Autoridade de Saúde, estamos a falar da Agência Portuguesa do Ambiente, a ASAI, os municípios locais e a Capitania. Relativamente a estas mesmas entidades, todas elas têm um papel determinante nesta visita, nestas atividades, nomeadamente a APA é responsável pela definição e implementação do programa de monitorização e pela classificação das águas balneares.
Relativamente à saúde pública, e as autoridades de saúde são responsáveis por um conjunto de ações de fiscalização e monitorização de caráter periódico, e estamos a falar de atividades como que vão para além da vigilância sanitária e da qualidade das águas balneares, a vigilância também da segurança alimentar e outros requisitos considerados importantes no âmbito da saúde pública. Depois, a Capitania superintender as ações de assistência e salvamento aos banhistas nas praias. Os concessionários também, aqui uma figura importante, porque são eles que têm aqui o dever de instalar e manter os materiais e equipamentos destinados à informação, vigilância e socorro e salvamento dos seus apoios de praia. E, por fim, os municípios, que asseguram assistência a banhistas em espaços balneares, garantindo a presença de nadadores-salvadores e a existência de materiais, equipamentos e sinalética destinados à assistência de banhistas. Relativamente aos atos de saúde pública, às atividades de vigilância de saúde pública, a saúde pública efetivamente tem preocupações muito específicas relativamente à prática balnear e uma delas, que consideramos quase prioritária, é a vigilância da qualidade da água. Esta é uma das preocupações, digamos, centrais, e esta vigilância tem um propósito, que é garantir a segurança dos banhistas e, por outro lado, garantir que estas águas são monitorizadas de forma regular. O objetivo desta vigilância da água é, digamos, verificar a conformidade dos padrões estabelecidos de qualidade e, por outro lado, garantir também a segurança de banhistas em relação a doenças que possam ser transmitidas, digamos, pela utilização daquelas praias. Por outro lado, é importante ainda acautelar a segurança destes mesmos utilizadores e, por isso, é importante que existam condições de segurança adequadas, como, por exemplo, a existência de nadadores-salvadores e sinalização clara de áreas consideradas mais perigosas. Depois, no âmbito da segurança alimentar, é ainda importante garantir que estes alimentos que são preparados e armazenados neste tipo de apoio reúnam, digamos, todos os requisitos considerados essenciais no âmbito da segurança alimentar, desde, por exemplo, a implementação do sistema da HACCP, a correta manipulação destes alimentos, a refrigeração e a congelação dos mesmos e, por outro lado, a higiene pessoal dos funcionários, dos manipuladores de alimentos. Depois, temos também a salubridade destes apoios, e estes apoios são estruturas físicas e, como tal, têm que estar também, digamos, asseguradas aqui alguns requisitos importantes, como, por exemplo, estarem dotados de água potável, de saneamento básico, de recolha de resíduos. Pronto, tudo isto são requisitos ou pré-requisitos de segurança alimentar e, por isso, têm também que estar acautelados. Por outro lado, temos a segurança das instalações e equipamentos, que vão desde o espaço físico propriamente dito, como também todas as outras estruturas, digamos, anexas ao apoio de praia e que fazem parte, digamos, de toda a envolvente daquela praia. Depois, a prevenção de doenças que estejam associadas, digamos, à utilização destas águas balneares e a ocorrência de acidentes que podem, digamos, ter uma maior prevalência pelo facto de estarmos a falar num período do ano muito específico, como a época balnear. Estamos a falar, por exemplo, de acidentes rodoviários, atropelamentos, picadas de peixe-aranha. Tudo isto são acidentes que podem ocorrer com maior probabilidade. Em termos de momentos de intervenção no âmbito da saúde pública, estas visitas aos apoios de praia são efetivamente realizados em 3 momentos diferentes. O primeiro momento é aquilo que chamamos em saúde pública de vistoria prévia. Tem como objetivo verificar numa fase inicial como é que estão instalados estes apoios de praia e se neles estão reunidos todos os requisitos considerados fundamentais. Posteriormente é feita uma vistoria conjunta com todas estas entidades intervenientes que vos falei anteriormente e digamos que esta visita é feita no âmbito do programa da Bandeira Azul e da Praia Acessível. Por fim, é feita de forma mais regular e eventualmente até no final da época balnear uma nova visita a estes apoios de praia no sentido de perceber se existiram algumas dificuldades, se os requisitos previamente avaliados foram continuamente aplicados
e se há eventualmente necessidade de ajustes. Relativamente às tipologias dos apoios de praia, é importante dizer que existem 3 tipos de apoios de praia e que cada um deles tem requisitos ou, digamos, características muito específicas. O primeiro, os apoios de praia mínimos, são infraestruturas mais simples, normalmente não são infraestruturados, ou seja, não são dotados de água da rede pública e saneamento básico, porém é importante referir que em alguns municípios este requisito também é acautelado, como o exemplo da Póvoa de Varzim e Vila de Conde. Estes equipamentos integram também informação e assistência e vigilância aos banhistas, também lhes é garantido a recolha de resíduos e possuem um pequeno armazém que funciona, digamos, como local de arrumos. Este tipo de equipamento está mais direcionado ao comércio de gelados, de refrigerantes, alimentos e pequenos alimentos, algo mais embalado e que não requer, digamos, grande preocupação em termos de segurança alimentar, a venda de jornais e de revistas. Relativamente ao apoio de praia simples, este equipamento possui um núcleo básico de funções e serviços, já é infraestruturado com água e saneamento básico, possui também instalações sanitárias, um posto de primeiros socorros, comunicação de emergência, informação de assistência a banhistas, limpeza de praia e recolha de resíduos. Por fim, os apoios de praia completos são infraestruturas que funcionam normalmente todo o ano e, por isso, têm, digamos, requisitos mais específicos e mais completos, como o próprio nome indica. Possui vestiários, balneários, instalações sanitárias, posto de primeiros socorros, comunicações de emergência e informação de assistência a banhistas, limpeza de praia e recolha de resíduos. Este tipo de apoio é um apoio bastante completo, como o próprio nome indica, porque funciona o ano todo e tem todos os requisitos de um estabelecimento considerado normal. Em termos de ações de saúde pública, há aqui 3 conjuntos de ações muito específicas de fiscalização e monitorização e que, eventualmente, são realizadas no âmbito da saúde pública com um propósito, que é localizar, identificar e procurar evitar ou anular ou corrigir riscos para a saúde humana. Então, as ações de vigilância sanitária integram 3 vertentes importantes. A primeira, a tecnológica, a analítica e a epidemiológica. Eu vou tentar, muito brevemente, explicar cada uma destas vertentes de forma muito clara. Na vertente tecnológica, são ações de inspectivas locais. Pretende-se realizar aqui uma caracterização da zona balnear, conhecermos esta zona balnear, como é que ela é constituída, qual é a abrangência desta praia e conhecer também em que condições de segurança e funcionamento é que ela vai operar. Depois, é importante também acautelar e identificar todos os fatores que representem perigo para a saúde dos utilizadores, como, por exemplo, a salubridade dos equipamentos, dos espaços, questões relativas à segurança das estruturas de apoio e, eventualmente, fontes de poluição que possam existir, eventualmente, também na imediação. Por outro lado, há ainda um outro papel importante que se tratam das ações inspectivas aos apoios de praia, que, digamos, que são feitas nas 3 etapas que vos falei, nos 3 momentos de intervenção que vos falei e que têm, efetivamente, aqui o propósito de avaliar as condições estruturais e de funcionamento destas estruturas que estão colocadas nas nossas praias. Dentro ainda desta vertente tecnológica, é importante aqui referir a implementação de requisitos de segurança alimentar. Quando avaliamos este tipo de apoio, queremos ter a certeza que tudo aquilo que é confeccionado em termos de géneros alimentícios reúne requisitos de segurança alimentar. E então temos aqui alguns que destacamos, eventualmente estão aqui os principais, mas não significa que estejam aqui elencados todos, eventualmente. A implementação do sistema da HACCP, os planos de higienização, a importância da higienização dos espaços e equipamentos, a importância dos registros que são efetuados no âmbito da segurança alimentar, nomeadamente requisitos de higienização,
de espaços e equipamentos e também o controle de temperaturas dos equipamentos de refrigeração e de congelação. Por outro lado, importa também referir que são infraestruturas que, pela proximidade ao mar, é importante também acautelar aqui o controle de pragas. Relativamente à armazenagem de produtos alimentares, é importante aqui acautelar que o espaço esteja devidamente organizado, limpo, ventilado, que haja um arejamento adequado do espaço para evitar ali condensação e formação de bolores. A higienização do espaço também deve ser acautelada e de forma periódica, respeitando assim também o plano de higienização que tenha sido desenhado para este tipo de estrutura. Como eu referi, o controle de pragas, o controle de prazos de validade dos produtos armazenados e depois o registro de controle, nomeadamente a rastreabilidade dos géneros alimentícios, que é uma etapa bastante importante no âmbito da segurança alimentar. Relativamente aos equipamentos de refrigeração e congelação, no âmbito da saúde pública temos muito interesse em verificar estes equipamentos, não só pela importância que eles têm em termos de preservação e conservação de géneros alimentícios, mas há aqui algumas chamadas de atenção que gostaria de vos fazer passar. Relativamente a estes equipamentos, é importante verificar sinais de corrosão, ferrugem, deterioração dos equipamentos. Normalmente todos estes equipamentos que estão mais próximos do mar e expostos à variação destas temperaturas têm uma maior probabilidade de corrosão. Verificar as borrachas vedantes das portas, porque acabam muitas vezes por acumular detritos e resíduos, por isso elas devem estar permanentemente limpas e bem conservadas e, por outro lado, é importante que elas tenham o poder de manter a estanquicidade, digamos, do equipamento. Por isso é importante que estas portas fechem com facilidade. Os equipamentos devem estar limpos, sem excesso de gelo e, relativamente ao congelamento dos géneros alimentícios, é importante acautelar que nem todos os produtos podem ser congelados. Apenas devem ser congelados aqueles que se compram devidamente congelados. E, por isso, o congelamento adequado destes produtos é algo que nós também normalmente verificamos. Trago-vos aqui um exemplo prático relativamente à organização de um equipamento de refrigeração. Por exemplo, nas prateleiras superiores, colocar artigos como charcutaria, queijos, leite, ovos e laticínios. Nas prateleiras centrais, alimentos cozinhados como ovos cozidos, pastas de atum e de frango enlatados abertos que normalmente se utilizam para a preparação de sandes rápidas e carnes, peixes, mariscos crus e nas portas, digamos, inferiores, as frutas e os legumes. Relativamente aos recipientes de armazenamento, é importante aqui também acautelar que estes próprios recipientes têm aqui requisitos importantes que temos também que acautelar. O primeiro trata-se de todos os recipientes utilizados no âmbito da segurança alimentar devem possuir um símbolo alimentar, que é este que vocês conseguem ver na imagem, o símbolo do copo e do garfo, porque é importante que estes produtos sejam armazenados em recipientes específicos e apropriados para o efeito. Devem ser herméticos, devem ser limpos e estar em bom estado de conservação e é importante também a etiquetagem de géneros alimentícios e da respectiva data de confecção, sempre que haja pequenas sobras que ficam de uma atividade para a outra. Relativamente às instalações sanitárias, é importante aqui também acautelar a salubridade do espaço, a higiene deste compartimento. Ela deve estar facilmente acessível, deve estar claramente identificada, sinalizada, deve haver um plano de higienização específico para este compartimento, a importância da ventilação, mais uma vez, e a manutenção destes equipamentos, porque quase sempre, no âmbito destas visitas, vamos verificando que há uma deterioração de um ano a seguir ao outro destes equipamentos e, por isso, há sempre aqui uma necessidade importante no que toca à manutenção destes equipamentos. Outro requisito importante são os dispositivos de lavagem e secagem de mãos, nomeadamente as toalhetes de papel e o sabonete líquido. Relativamente às instalações sanitárias para pessoas com mobilidade condicionada, há aqui algumas chamadas de atenção, nomeadamente a necessidade que algumas destas instalações sanitárias careçam de rampas de acesso.
Por isso é importante garantir que uma cadeira de rodas consegue aceder facilmente a estas instalações, a importância da sinalética de alarme neste compartimento e, eventualmente, também a importância das sinaléticas que identificam estes espaços. Por outro lado, temos os postos de primeiros socorros, são locais de extrema importância, atendendo também à importância que eles têm no âmbito da época balnear, devem estar facilmente organizados, não devem ser utilizados como locais de arrumos, devem estar claramente sinalizados, devem ser de fácil higienização e, mais uma vez aqui, a importância dos dispositivos de lavagem e secagem de mãos e da manutenção específica destes equipamentos que normalmente se vão corroendo com o tempo. Depois, relativamente ao conteúdo da Caixa de Primeiros Socorros, é algo que no âmbito da saúde pública também nos importamos. Dizer-vos que, de acordo com o artigo 8 do anexo A da Portaria 311/2015, vêm aqui nesta imagem elencados praticamente, se não mesmo todos, os requisitos necessários que devem contemplar uma Caixa de Primeiros Socorros e por isso é importante garantir aqui os prazos de validade destes produtos, que eles estejam rastreados no sentido de não faltarem e também para não haver aqui rupturas de estoque, tendo em conta que alguns deles facilmente se podem consumir com mais celeridade. Tem aqui, nesta imagem também, outro tipo de conteúdo mais específico, nomeadamente o colar cervical ajustável, o medidor de glicémia, a manta térmica, o saco de vómito e a máscara de reanimação. No âmbito da vertente analítica, é importante aqui também referir que estas colheitas de amostras de água têm um propósito muito importante, que é avaliar a qualidade das águas balneares, porque estas também representam aqui um indicador importante de qualidade ambiental. Nesse sentido, estas colheitas de amostras de água têm um objetivo específico, passa pela avaliação do risco à saúde associado à sua utilização das águas balneares e, por outro lado, a necessidade de interdição das mesmas para fins balneares, sempre que se justifique por intermédio, digamos, dos boletins analíticos que a saúde pública vai recebendo ao longo da sua época balnear. Relativamente ao plano de amostragem, é importante também dizer-vos que este plano de amostragem é quinzenal, normalmente estas colheitas são feitas de forma quinzenal. Estas análises devem também atender às características específicas de cada água balnear, nomeadamente ao histórico e à evolução da qualidade da água ao longo da época balnear, e por isso aqui deve ser sempre feita uma avaliação da qualidade das zonas balneares que não são identificadas, porque sabemos que são utilizadas, que podem eventualmente ter grande afluência e por isso é importante também monitorizar estes espaços. Relativamente à vertente analítica, temos aqui dois parâmetros importantes que são avaliados no âmbito da vigilância analítica, nomeadamente o parâmetro da Escherichia coli e dos enterococos intestinais. Relativamente aos critérios de interdição, sempre que se verifiquem dois resultados consecutivos que ultrapassem os valores de referência para os parâmetros microbiológicos e poderá eventualmente também ser interdita a utilização desta praia ou desta utilização da prática balnear em qualquer situação suscetível de representar risco para a saúde dos eventuais utilizadores. Por isso, estes são, efetivamente, os dois cenários de interdição de uma praia. Ou pode haver outros fatores ambientais que se justifiquem, pontuais ou difusos, que façam sentido, em termos de saúde pública, fazer-se aqui a interdição desta praia balnear. Relativamente aos critérios de interdição, do levantamento de interdição destas praias, imediatamente após a obtenção de dois resultados consecutivos com valores inferiores aos de referência para análises pontuais. Significa que teríamos que realizar duas amostras, duas colheitas de água daquela praia e obter dois resultados favoráveis para se proceder aqui ao levantamento da interdição. No que toca à vertente epidemiológica, ela consiste na realização de estudos que estão orientados para a avaliação de fatores de risco, quando justificados pelos dados ambientais ou epidemiológicos. Aqui poderá haver interesse em fazermos estudos ambientais ou epidemiológicos, também dependendo do histórico que possa existir naquela zona balnear,
e, claro está, também importa compreender a envolvente e todos os fatores de risco ambientais que possam estar presentes e, por essa razão, se justifiquem aqui estudos epidemiológicos mais concretos. Dizer-vos também que a Agência Portuguesa do Ambiente desenvolveu uma aplicação, a InfoPraia, em que todos os banhistas, os utilizadores das nossas praias de Portugal, de norte a sul, incluindo as ilhas, têm disponível na Google Store ou na App Store uma aplicação onde vão poder saber, por exemplo, qual a qualidade da água daquela praia, a que temperatura está a água, quais são as horas das marés, os níveis de ocupação e os equipamentos disponíveis na praia que pretende visitar. Utilizando este link que vos faculto aqui ou utilizando a plataforma da Agência Portuguesa do Ambiente, vocês conseguem aceder a estas informações e fazer o download desta aplicação. Espero ter sido claro, espero que não tenham surgido muitas dúvidas. De todo modo, estou disponível para esclarecer qualquer dúvida que possa ter surgido. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso Quinta às 5. Hoje estivemos aqui a falar sobre um tema muito específico e nós quando pensamos nele foi precisamente porque em junho se celebra o Dia Mundial do Ambiente, então achamos que seria interessante colocar aqui algo que tivesse que ver com o ambiente. A sugestão de falarmos neste tema, até porque estamos a entrar em pleno verão e, portanto, pareceu-nos que seria bem interessante. De qualquer forma, foi sugerido pelo nosso orador Paulo Serro quando se falou nesta questão do ambiente, a quem eu agradeço desde já a participação também. Realmente, Paulo, acho que foi muito elucidativo porque não temos assim muitas questões. Mas eu vou já colocar a primeira que foi colocada pelo Luís Antunes, que pergunta se o procedimento aqui referido também se aplica às piscinas públicas. Boa tarde, desde já obrigado pelo convite e obrigado também pela pergunta. Os critérios são ligeiramente diferentes, estamos a falar de dois tipos de água completamente distintos. Evidentemente têm algumas particularidades que podem eventualmente se encontrar e podem ter aqui requisitos semelhantes. Eventualmente, se estivermos a falar de uma piscina que tenha algum apoio de praia e que eventualmente tenha uma preparação de géneros alimentícios, todos esses requisitos, sim, são iguais. No que toca à qualidade da água e à vigilância da qualidade da água, avaliamos outros parâmetros, as regras são outras, os níveis de ocupação são diferentes, é outro tema, é outro assunto e que se calhar fará sentido numa próxima oportunidade também abordá-lo. Até a própria dinâmica do programa e que nós na saúde pública também temos é completamente diferente de uma água de balnear de uma água de piscina. A colheita, todo o processo é diferente, incluindo as regras digamos, de utilização, de monitorização dos espaços são completamente diferentes e por isso teríamos que ser mais precisos no que toca, digamos, às dúvidas que o colega tem. E que eu poderei eventualmente depois, a posteriores, tentar esclarecer, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, embora que haja aqui um requisito ou outro que seja semelhante e que poderia perfeitamente ajustar-se a uma piscina. Paulo, eu vou ter mesmo que colocar aqui uma questão, já que se falou aqui em piscinas, eu precisava só de colocar o seguinte, pronto, estamos aqui, colocou aqui o facto de serem piscinas públicas, mas hoje em dia já há muitos condomínios que têm piscinas, portanto, apesar de isto ser um tema diferente e a abordagem diferente, há alguma regra muito específica que os condomínios deveriam ter para fazer esta análise da água?
A pergunta da Rita é por si só provocatória, porque sendo uma piscina do foro privado, embora que de utilização privada, porque estamos a falar de um condomínio, parte-se do pressuposto que aquele condomínio tem o dever e tem o dever de acautelar o bem-estar de quem utiliza aquelas piscinas. Não há entidade nenhuma no país que possa obrigar, digamos, a esta vigilância sanitária do controle da qualidade da água de uma piscina privada. Os condomínios e os particulares podem fazer o número de análises que entenderem, podem ter a piscina aberta o ano todo, podem usufruir do equipamento um mês ou dois, mediante aquilo que entendam. Evidentemente que depois temos as questões relacionadas com a saúde pública, que muitas das vezes ocorrem determinadas situações, pequenos surtos que vão ocorrendo de norte a sul do país, patologias que estão muito associadas à prática da utilização de águas de piscina e que efetivamente denotamos quando, por alguma razão, temos que intervir, e muitas vezes intervimos, e percebemos que a qualidade da água daquela piscina não reúne os requisitos que estão estabelecidos nos poucos diplomas que existem a nível nacional que falam sobre essa temática da vigilância da água de piscinas. E por essa razão, esta responsabilidade é sempre muito específica e muito própria de quem é o proprietário. É claro que a saúde pública aqui pode ajudar e pode aconselhar, mas as piscinas, digamos, de utilização pública ou semipública, a saúde pública intervém e monitoriza, digamos, essa água. Numa piscina de tipologia 1, que é o exemplo que a Rita me colocava, de um condomínio fechado, fica, digamos, à consideração do próprio proprietário. Obrigada, Paulo. Isto foi realmente uma questão, se calhar com esse ar provocatório, como disse. Vamos então dar aqui continuidade, que entretanto caíram aqui algumas questões. Alguém perguntou também se as nossas praias são seguras. Sim, felizmente nós temos muitas entidades que fazem esta vigilância sanitária, desde a Agência Portuguesa de Ambiente, a própria Capitania, a Saúde Pública e outras instituições que vão fazendo vários tipos de monitorização e em que há várias, ou seja, não se avaliam só as características da qualidade da água, mas também a envolvência, digamos, daquela praia. E por isso é que ela é classificada como uma zona balnear, porque reúne, digamos, todos estes requisitos para ela poder ser considerada uma zona para a prática balnear, que reúne um conjunto de requisitos e por isso é, digamos-lhe, atribuído também a alguns galardões, como por exemplo o ser acessível, o ter uma água de excelência, ou seja, sim, em Portugal, felizmente, Portugal, de norte a sul, em todo o território nacional, as nossas praias são seguras, são monitorizadas e nos últimos anos, se calhar na última década, tem-se feito um trabalho, digamos, mais assíduo e mais apertado nesse sentido, porque percebemos que faz sentido e é de extrema importância não só avaliar os requisitos relacionados com a qualidade da água, mas identificar também outras situações como focos de poluição e depois também tem muito a ver com a área geográfica. Há praias que se calhar têm históricos mais negativos e que no decorrer dos anos vão conseguindo melhorar estes requisitos, tornando-se praias mais seguras, mas sim, com muita certeza posso dizer que as nossas praias em Portugal são seguras e recomendadas. O Luís Antunes coloca outra questão sobre se os laboratórios têm que ser certificados para o efeito. É evidente que, em termos de saúde pública, é sempre preferível que um laboratório esteja certificado e acreditado para uma determinada avaliação, um determinado parâmetro. Até porque, a título legal, isso há de ter, digamos, um peso também maior enquanto defesa pública, digamos.
há parâmetros que eventualmente podem não estar certificados, mas em termos de relevo pode também não se justificar, mas há outros que a própria lei determina que é obrigatório estarem acreditados e certificados. Por isso, depende muito do parâmetro que estamos a avaliar, porque estamos a falar também de várias tipologias de praia e que aqui estamos a avaliar mais as praias da orla costeira, mas se estivéssemos a falar eventualmente aqui de parâmetros relacionados com praias de interior ou zonas balneares de interior, se calhar outro tipo de parâmetro já não se justifica essa acreditação, por exemplo. Há aqui outra questão do Sr. José Alves, que pergunta qual é o valor aceitável do pH da água. Eu tenho em mente que precisamente o valor preciso eu não me recordo, mas eu creio que os valores tendem a uma média daquilo que eu me tenho apercebido, 7, 7,5, por aí. Outra questão que colocam, que é sobre as praias fluviais, que é que garantias temos em relação à qualidade das águas em praias fluviais? As praias fluviais têm efetivamente uma afluência muitas vezes tão grande quanto sabemos, porque elas existem, todos nós conhecemos alguma. Não posso, não posso dar uma resposta generalista partindo de um pressuposto que todas reúnem requisitos de segurança, que todas de alguma forma são vigiadas, que os próprios municípios têm interesse em lhes dedicar, digamos, tempo e munir estes espaços de outros requisitos, porque também a nível geográfico pode também não se justificar. Algumas por serem mais conhecidas e terem um impacto nacional também maior, como o caso da Albufeira do Azigo, em Macedo Cavaleiros, por exemplo, é um local é um bom exemplo. É uma praia fluvial que tem aumentado a sua dimensão, em termos de infraestruturas, tem crescido muito ao longo dos anos e é um bom exemplo daquilo que é algo do interior que se fez notar pela necessidade também de quem lá vive de ter um espaço de prazer e de lazer e ao mesmo tempo usar a mesma água para consumo humano. Portanto, na generalidade das situações, as que conhecemos e que são, de alguma forma, monitorizadas, quer pela saúde pública, quer pelos municípios, evidentemente que posso quase garantir que reúnem requisitos de segurança. É claro que uma resposta mais técnica, eu teria que ter acesso a informação como o histórico da água, da monitorização que é feita em termos da qualidade da água para consumo, da prática balnear, assim é que é, históricos de focos de poluição que possam ter ocorrido, se na envolvente, por exemplo, que práticas aqui existem, nomeadamente se são práticas de agricultura, se há industrialização em torno destas praias, ou seja, tudo isso, uma descarga, por exemplo, ilegal pode condicionar perfeitamente a qualidade de uma água, seja uma água de costeira, seja de transição, por exemplo. Ou seja, temos aqui depois questões ambientais que precisaríamos de acautelar e de estudar melhor para perceber, digamos, se aquela praia fluvial reúne ou não requisitos. Mas requisitos tão simples como, por exemplo, o acesso àquela praia. Todos nós conhecemos alguma praia fluvial que o acesso é feito por um caminho muito tortuoso, muito, muito difícil, muito perigoso, mas de todo modo as pessoas avançam e o objetivo é frequentar aquele espaço e vão fazê-lo. Portanto, nem todas estarão de acordo com os requisitos que gostaríamos e algumas, felizmente, estão porque há um interesse também económico e local em desenvolver esses espaços e dotá-los, digamos, de requisitos necessários para que a prática balnear possa ocorrer. Aqui outra questão que, relativamente à parte dos alimentos, perguntam se não deverá ser a ASAI a inspecionar.
e em casos práticos, por exemplo, as câmaras poderão fiscalizar os concessionários? Não só podem, como devem, como isso é feito. Ou seja, como eu vos disse há pouco na apresentação, há aqui uma comissão, digamos, uma organização de pessoas, um conjunto de pessoas que representam uma determinada entidade. Evidentemente que em todas estas intervenções, ou estes 3 atos, ou estes 3 momentos de intervenção, não vou sempre com a ASAI, não vou sempre com a autarquia, ou não vou sempre com a capitania. É evidente que todos nós, de forma independente ou de forma, digamos, organizada e em grupo, podemos fazê-lo e fazemo-lo. Eu, enquanto um elemento de saúde pública que trabalha numa determinada área geográfica, eventualmente eu só utilizo o recurso da ASAI quando eu esgotei todo o meu todo o meu bom senso e todo o meu apelar para que aquele apoio de praia cumpra um determinado requisito e que por alguma razão não o pretendo fazer. Felizmente não tenho esse cenário, nunca vivi esse cenário, mas numa perspectiva em que isso pudesse ocorrer, seguramente eu daria a oportunidade do apoio de praia de corrigir um determinado requisito, não o fazendo por vontade própria ou de alguma forma porque não o pretendo fazer de todo, eu posso e devo acautelar essa visita com a presença de outros elementos, como por exemplo o município e a ASAI, sim. Aqui outra questão sobre, alguém pergunta, na parte riscos, podem ser colocados na avaliação de riscos? Não sei se consegue perceber bem a questão. Eu não percebi a pergunta porque houve aqui um momento de pausa. Porque não sei se ela está bem colocada, porque diz, na parte epidemiológica, riscos podem ser colocados na avaliação de riscos? Eu vou tentar reconstruir essa pergunta que eu creio que deve ser isso que o colega ou a colega está a perguntar. Na parte epidemiológica, se a parte epidemiológica deve ser incluída numa avaliação de riscos. Evidente que sim, evidente que sim, evidente que sim, porque, como eu vos tinha dito há pouco, quando falamos do controle analítico, nós não queremos saber só a qualidade da água, ou seja, queremos saber sim a qualidade da água, mas também queremos perceber porque é que um determinado parâmetro não está conforme. E se não está conforme, ele provavelmente pode ter uma razão, e esta razão pode ser por causa de um foco de poluição, que pode ser difuso ou pontual, e que pode haver a necessidade de um grupo de profissionais, de técnicos de saúde ambiental e médicos de saúde pública, se deslocarem para o terreno e fazerem, digamos, uma visita ao local, um inquérito epidemiológico para perceber o que é que pode estar a afetar a qualidade daquela água. E por isso, nesta visita, podemos estar aqui a avaliar não só requisitos de segurança, como requisitos ambientais mais ou menos específicos, dado que há um histórico e esse histórico tem que ser consultado. Então, eu não sei se consegui responder à pergunta, mas de acordo com aquilo que eu percebi, era a resposta que eu daria. Sim, eu creio que sim, Paulo. Agora uma última questão, mais uma vez sobre qual a obrigatoriedade de mudança de água numa piscina? É claro, está mais do que evidente que temos mesmo que fazer um webinar sobre piscinas. Também parece. Também não é uma pergunta que vai ter uma resposta, digamos, transversal. A obrigatoriedade de mudar-se a água de uma piscina vai depender também do histórico desta piscina. Pode até não fazer sentido que se mude
a água da piscina nunca. Porquê? Porque se ela tiver uma pouca afluência, a partir da degradação daquela água também é pequena. Agora, se eu tiver uma piscina, como uma piscina de um condomínio que possa ter, imaginemos, ou de uma piscina pública que tenha 100, 200, 300 pessoas de utilização numa manhã, pode justificar-se ao final da tarde fazer ali a remoção de uma percentagem específica daquele volume de água, ou seja, ou até pelo incumprimento de um determinado parâmetro. Agora, estas questões são sempre avaliadas, digamos, mediante um histórico, mediante o parâmetro ou a razão de inconformidade que justifique mudar aquela água ou o volume total daquela água. Ou seja, se houver uma monitorização assertiva daquela água, se houver uma monitorização de todos os parâmetros, se não faltar cloro nem nenhum sistema de desinfecção aplicado àquela água, pode não haver necessidade, digamos, de a substituir. Agora, tudo depende, digamos, de como é que aquele equipamento se comporta, que histórico é que ele tem, que pode ou não justificar. Imaginemos, se tiver lá uma pessoa que vomitou naquela água, que defecou naquela água, pode perfeitamente haver aqui essa possibilidade de fazer um tratamento mais específico e em algumas destas piscinas justificar-se a remoção da água. Eu estou a dar-vos exemplos de, por exemplo, piscinas de crianças ou piscinas que têm utilização de pessoas com características muito específicas de foro psicológico, mental, mais debilitado, pessoas com algum grau de deficiência, que por inerência às suas características, que infelizmente acabam por não conseguir pedir ajuda ou não conseguir aguentar, digamos, aquela vontade fisiológica, estas situações ocorrem e a saúde pública é informada destes acidentes e enquanto técnicos também estamos preparados para dar orientações e gerir a situação de uma forma normal. Dizer-vos que essa pergunta não é descabida, esta pergunta é uma realidade. Isto acontece, não acontece se calhar todos os dias, mas acontece algumas vezes por semana, em todas as piscinas do país. Ok? Mas sim. Obrigado. Obrigada, Paulo. Vamos ter realmente que alinhar aqui depois outro tema mais vocacionado para as piscinas e municipais ou dos condomínios. Paulo, agradeço-lhe imenso esta sua disponibilidade para falar neste tema que, pelos vistos, ainda tivemos aqui algumas questões que foram colocadas e, portanto, há ainda muitas dúvidas também aqui sobre este tema. Eu vou apenas agora informar que o nosso próximo webinar será no dia 20 de julho e vamos falar sobre as competências dos jovens numa qualificação para um futuro com sucesso. Vai ser o Dr. João Cerejeira que vai falar sobre este tema. Ele participou no guia sobre o ensino profissional, uma escolha com futuro, da Fundação José Neves. Nós escolhemos este tema nesta altura porque, pronto, estão muitos jovens nesta fase, em fim de ano letivo, a tentar perceber o que é que vão querer fazer no futuro. Há muitas dúvidas dos pais sobre o ensino profissional, há muitas dúvidas também das crianças, dos jovens, se este será realmente se será esta uma via boa para eles. Portanto, nós vamos no dia 20 de julho tentar abordar um bocadinho este tema sobre a formação profissional, como é evidente, chamando aqui a atenção para os cursos que o SICOPN tem disponíveis para os jovens que estão a terminar o 9º ano e que pretendem obter uma dupla certificação, fazendo o 12º ano e obtendo uma qualificação de nível 4. Vou-me despedir então até lá, dia 20 de julho às 5, como é sempre o nosso horário. Paulo, vou-me despedir de si também, até uma próxima oportunidade, vamos vê-lo por aqui eventualmente nas formações que vai dando aqui no SICOPN. Muito obrigada a todos. Paulo, não sei se quer ainda despedir, mas se não, eu despeço-me até ao próximo dia 20.